Mais um monolito de metal aparece agora na Romênia e o mistério continua. Essa é uma matéria nos enviada pelo nosso querido irmão Gil Oliveira e desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E seguinte, família, 2020 não está sendo só um ano das calamidades, mas também dos mistérios. Cada dia que você acessa a internet e qualquer portal de informação, você escuta que caiu um meteorito, um meteoro, um bólido. Cada dia que passa parece que esse tipo de coisa que era raro fica mais frequente e mais comum. Agora, se não bastasse isso, 2020 também começa a ser um ano do mistério. Esses monolitos, que são esses monumentos aí, essas relíquias, estão aparecendo do nada. Parece até coisa que a gente vê em filme de Alien. Tá aparecendo agora. E a gente já vai chegar nessa questão dos aliens. Eu vou logo ler a matéria, que é de 30/11/2020, uma matéria muito recente. E ela diz o seguinte: um misterioso monolito de metal apareceu na Romênia na última semana, depois que a outra estrutura semelhante encontrada no remoto deserto de Utah, nos Estados Unidos, foi removida por um grupo desconhecido. Grupo desconhecido, hein, família? O pilar triangular foi encontrado na colina Batica do Amanei, na cidade de Piatra Neamț, norte da Romênia, na última quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Ele foi localizado a poucos metros de distância do conhecido marco arqueológico da fortaleza de Petrova, um forte construído pelo antigo povo dácio entre 32 a.C. e 106 d.C. Na Romênia, a estrutura triangular tem uma altura de cerca de 4 metros e um lado está voltado para o Monte Serlau, conhecido localmente como a Montanha Sagrada. A descoberta peculiar vem depois que um monolito semelhante foi encontrado no Utah, sem nenhuma explicação, gerando especulações irônicas de que poderia ter sido obra de alienígenas. Porém, o mais provável é que seja obra de um brincalhão, inspirado no romance de ficção científica de 2001, Uma Odisseia no Espaço. No livro de Arthur C. Clarke, posteriormente transformado em filme por Stanley Kubrick, um monolito apareceu pela primeira vez na Terra há 3 milhões de anos, possibilitando o desenvolvimento tecnológico de uma tribo de macacos. O monolito de metal brilhante encontrado pelas autoridades de Utah, no oeste dos Estados Unidos, desapareceu nesta sexta-feira, dia 27, à noite, segundo autoridades locais. De acordo com a agência AFP, a Agência de Administração de Terras de Utah alegou ter percebido relatos confiáveis de que o objeto teria sido removido por alguém desconhecido. Algumas rochas e uma pirâmide foram deixadas no exato local. A agência não retirou a estrutura, que é considerada uma propriedade privada, afirmou o órgão federal em comunicado. Não investigamos crimes envolvendo propriedade privada, que são administradas pela polícia local, completou a nota. O objeto de mais de 3,5 metros de altura viralizou nas redes sociais. Internautas questionavam se o monolito, nome dado a objetos construídos por um único bloco de pedra, porém este em questão de metal, poderia ter sido instalado por alienígenas como uma espécie de mensagem para a humanidade. O agente do artista John McCracken, famoso por criar estruturas de pirâmides, cubos e placas brilhantes, confirmou que a peça pode ter sido feita pelo escultor em comunicado ao The New York Times. Acredito que esse definitivamente feito por John, disse ele. O monumento seria semelhante a um instalado em uma galeria de arte, mas as semelhanças entre as peças deixam a dúvida sobre como o monolito teria ido parar no deserto. Na data do aparecimento, o Departamento de Segurança Pública afirmou que o objeto era ilegal e não soube dizer a origem da instalação. Imagens de satélites exibidas pelo Google Terra mostram que o monolito já aparecia nas imagens de satélite entre 2015 e 2016. No entanto, um porta-voz do departamento disse ao New York Times que ele pode estar lá desde 1940 ou 1950. Bom, meus caros irmãos, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que as pessoas que acreditam em aliens, elas estão vibrando. Elas estão a todo vapor. Você vê aí, inclusive, nas redes sociais, muita gente comentando que pode ser mesmo os aliens. Devido a esse mal terrível que a gente está enfrentando, eles estão aí vigiando as pessoas. Como era de se esperar, é normal que muitas pessoas acreditem nisso, porque a mídia trabalhou muito a mente das pessoas. A gente sempre fala aqui que desde que a TV foi inventada, que filmes e séries vêm mostrando alienígenas visitando, que essas obras são tudo deles, e etc, etc. Agora, a realidade por trás disso, meus caros irmãos, é a maldita agenda global. Documentos vazados e lidos até por rabinos em outros países disseram que eles têm pressa e a agenda tem que ser implementada, os seus principais pontos, até 2030. Então você que já ouviu falar do projeto Blue Beam, o raio azul, o HAARP, a 5G, os rastros químicos, sabe que tudo isso está interligado. Todas essas novas tecnologias que eles negam até hoje, algumas já estão aceitando que não realmente existe, só não dizem que é o que a gente fala, exatamente como a gente fala. Um bom exemplo disso é o projeto HAARP. Até pouco tempo era a teoria da conspiração. Quando começou a aparecer as imagens das bases,
eles agora admitem que sim, que fazem experiência sim, mas que não é nada demais, nada do nível que a gente fala aqui. Mas o fato é que tá lá. O fato é que acontece coisas estranhas quando essas antenas entram em operação. Diversas pessoas filmaram, fotografaram, e a gente já mostrou também aqui em outros vídeos as estranhas formações que o céu tem, coisas estranhas que as pessoas sentem, pessoas que estão próximas desses fenômenos. Então não adianta mais eles dizerem que não existe. Os astros químicos também é a mesma coisa, né? Temos as fotos aí dos próprios pilotos que ficaram indignados sem saber o que estavam levando ali, sendo pagos, né, muito bem pagos, suas aeronaves modificadas para despejar alguma coisa no ar que eles não sabem o que é. Então os caras tiraram foto e tá aí para quem quiser ver. Então são coisas que ainda são tidas como teoria da conspiração, mas que o sistema já começa a admitir que realmente existe. E nesse caso da matéria, família, a primeira coisa que a gente deve perceber é que esses monolitos são obra de artes e são caros. Então quem fez não foi um maluco qualquer, tá certo? Que pegou, eu vou colocar isso aqui para causar. Você vê que são objetos caros, são objetos bem trabalhados, difícil de você se movimentar, até pelo tamanho. Aí você ouviu que é 4 metros, fora o peso disso aí. Então quem quer que seja que queria aquilo ali, que provavelmente deve ser um grupo seleto de pessoas, gastaram um bom dinheiro para esse objetivo, tá certo? Então tem um objetivo para estar sendo feito isso. Eu acho que a grande pista está nesse que desapareceu, que ao subir sem deixar vestígio, apareceu uma pirâmide. Olha só, pirâmide no lugar dele, do monolito, deixando claro que isso aí não foi feito por acaso. Vocês sabem a adoração que os donos do mundo têm pela pirâmide, e com essa atitude o cenário começa a se desenhar. Um quadro de uma invasão alienígena ou de uma visita alienígena começa a ganhar forma. Eu já disse a vocês que eu não gosto de dar uma de dono da verdade aqui. Para mim todas as teorias são válidas e devem ser olhadas com atenção. Agora, essa de seres espaciais visitando o nosso planeta, principalmente para deixar esse tipo de coisa, é muito forçada. Até porque a mídia já trabalhou muito, já fez diversas versões dessa mesma história. Então existia um esforço deles para que a gente acreditasse nessa teoria. E tudo que vem deles eu recebo com grande desconfiança. Eu sei que algo está acontecendo no mundo que está abalando todos os reinos. Céu, terra, mar, está tudo sendo abalado. Isso não tem como a gente negar. Esses bólidos, meteoritos, bola de fogo no céu, acontecendo no mundo todo, diariamente, o tempo todo. Se eu fosse fazer matéria só disso, se eu quisesse fazer agora o canal, olha, vamos só falar desse tipo de fenômeno. Todo dia tem um fenômeno novo para ser falado, irmãos. Tem pessoas, inclusive, ficando ricas com esses meteoros caindo em sua propriedade. Recentemente a mídia estava falando sobre isso. Então, esse tipo de coisa não está acontecendo por acaso. Não está. Os sinais na Terra, assim como a Bíblia nos relata que no início das dores nós veríamos muitas dessas coisas, está acontecendo. A profecia está se cumprindo. Agora que com certeza o sistema vai tentar usar isso a seu favor. E é aí que está o perigo. Um dado interessante dessa matéria, e que eu já tinha falado para vocês, que a gente deveria olhar as histórias dos antigos com mais carinho, porque a mídia ensinou o quê? A mídia ensinou você pegar toda a crença do povo antigo e classificar como lorota, como crendice, como coisa de um povo atrasado. E eu dizia, é preciso ter cuidado com isso. Essas entidades, esses fenômenos, inclusive espirituais, que a gente vê até os dias de hoje, poderia acontecer com frequência naquela época, como o caso chupa-chupa que eu dei de exemplo aqui. A bola de luz branca, sugando o sangue dos moradores de Colares, poderia ser um grande exemplo do que os antigos testemunhavam. Por isso é que eles faziam o sacrifício até dos próprios filhos. Bastava essas entidades pedirem, que eu creio que são os próprios demônios, que apareciam a eles e exigiam adoração e cultuação. E você vê que justamente em um desses lugares, a montanha considerada pelos povos antigos como sagrada, aparece lá. Então só por isso você vê que essa versão aqui que a mídia passou, não, foi um amante do romance que está fazendo, né? Os caras não têm prova nenhuma, mas começam a especular. E ainda somos nós que somos os conspiracionistas. Mas você vê, irmão, que até as autoridades meio que não querem investigar, porque alegam que é uma coisa particular. Mas eu digo pra vocês que isso tem o dedo dos senhores do mundo, ou de um jeito ou de outro. Tem o dedo deles. Seja as próprias entidades que eles adoram, e todos nós sabemos, ou seja, eles mesmos criando esse tipo de coisa para depois criar o contato falso com alienígenas. Eu acredito que esse será um passo essencial para juntar todas as religiões em uma só. Outro dado importante para a gente perceber o que está acontecendo, meus irmãos, é que eles dizem que isso pode estar lá desde 2015 e 2016, ok? Mas tem esse porta-voz, né, que disse ao The New York Times que pode estar lá desde 1940 ou 1950. Então por que é que só agora que descobriram? Eles falam aqui até do Google Terra, mas o Google Terra foi inventado agora, esse ano de 2020? Não, ele já está aí há vários e vários anos. Mas por que só agora começaram a dar algum tipo de atenção?
Então, irmãos, essas são perguntas que eu quero que você fique martelando aí. Eu não estou aqui para trazer essas respostas. Até porque o que se tem agora, como eu já disse, é um cenário sendo desenhado. Um cenário que visa a aceitação de uma certa ideia e que precisa trabalhar a cabeça das pessoas, mexer com o imaginário. E é o que eles estão fazendo agora, irmão. Por isso, fica atento. Eu gostaria de saber como você está vendo esses fenômenos. Deixa aí nos comentários, deixa seu like, porque isso é mais importante do que a gente pensa, meus caros irmãos. Conhecer as metas e os objetivos dos donos do mundo pode literalmente impedir, ou pelo menos atrasar, esses malditos planos, essa maldita agenda. Então é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.